Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868 e Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Educação é assunto sério e delicado. No município, ele envolve a administração municipal, a categoria dos professores e os próprios estudantes, que são os usuários finais desse serviço, o ensino. Nem sempre ofertado com a garantia de boa qualidade. É um tema que merece estar sempre em debate, pois ele mexe com uma realidade muito complexa, com o poder público e com os interesses de uma vasta classe, além de ser fundamental para a preparação do futuro dos nossos jovens. E é para tratar desse assunto, educação no município de Natal, que eu convidei para participar do programa Ponto de Vista deste domingo, o professor Walter Fonseca, secretário de Educação do município, e a professora Fátima Cardoso, mais uma vez, uma alegria de recebê-la, diretora do nosso CINT. Quero inicialmente agradecer por vocês terem aceitado o convite e com certeza esse é um assunto polêmico, um assunto muito atual. O nosso telespectador vai estar antenado nessa entrevista que vamos fazer. Professor Walter, como está a qualidade do ensino do município de Natal? Eu diria que está no nível da qualidade do ensino brasileiro, ou seja, sofrível. Eu não posso aqui me dizer e fazer loas a uma realidade existente. É uma educação que tem procurado cumprir com o seu objetivo, mas com enormes dificuldades. Né? Dificuldades de reposição de quadros docentes, dificuldades numa rede que, apesar de um trabalho permanente de manutenção, mas que deixa muito a desejar pela idade desses equipamentos, tá certo? Dificuldade na questão financeira, por mais que se tente, que se mostre que Natal, no contexto do Brasil, se paga bem ao professor, mas o professor remunerado ainda é mal remunerado. Né? Então você parte de todos esses pontos, essas variáveis, né, para levar a uma dura realidade, que o ensino precisa melhorar e muito. Não somente em Natal, não somente no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. É uma pena, essa é uma constatação que se observa em todo o território nacional. Com certeza. Professora Fátima, quem fiscaliza o conteúdo do ensino público municipal? Olha, essa é uma tarefa que deveria estar sendo atribuída à família, né? Mas nós temos uma rede onde a família de baixa renda não tem uma formação adequada e, por outro lado, o outro, vamos dizer assim, o outro agente, correto, o outro agente que deve fazer essa fiscalização é o município de Natal, através dos seus órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Mas como o secretário mesmo afirmou, nós vivemos um momento muito delicado. A estrutura da secretaria passa por problemas sérios. Passa desde a não ter o papel, muitas vezes, para você reproduzir determinadas tarefas e até comunicações ao telefone, que não possibilita, e ao carro que não chega em tempo de levar o profissional para as escolas. O programa de formação nosso que a gente tem hoje está muito sofrido também. Programa que está deixando a desejar. A formação, que é um outro pilar também que dá sustentação e que fundamenta essa fiscalização, porque o profissional ele precisa estar atualizado. Ele precisa estar sempre reconstruindo o seu saber para atender melhor a sociedade. E aí o programa de formação que a Secretaria vinha oferecendo sofreu uma quebra e, com isso, está delimitando ainda mais essa abrangência de fiscalização. Isso. Professor Walter... Eu pediria, só para fazer uma colocação em frente ao que a professora Fátima colocou, é que, para o início desse semestre do ano letivo, eu posso garantir que toda a parte de material ela está suprida, né, porque eu, pessoalmente,
chequei isso agora no final de semana, tá certo? Eu estou com todo o material de expediente suprido em toda a rede, estou com todo o material de limpeza suprido em toda a rede e estou praticamente com todo o material de merenda. Se a merenda não está totalmente posta ainda, é porque nós ainda estamos vivendo uma parcialidade das aulas em função da greve que ainda não houve um desiderato. Tá Só considerando que foi neste último final de semana. É uma boa notícia e a gente espera que, de fato, após o retorno, né, às aulas, a gente possa conviver com esses elementos que vão subsidiar cada vez mais e melhor o processo de ensino na escola. Isso. Ô, Walter, por que os professores fizeram essa última greve, que demorou esse tempo todo e foi um caso até rumoroso na cidade? Eu acho que a pessoa mais indicada para responder é a professora Fátima, mas eu vou dizer a minha visão, obviamente. Olha, Nelson, a professora Fátima é testemunha. Eu tenho a impressão que fui o primeiro secretário de Educação de Natal que tomei a iniciativa e busquei o sindicato para conversar meses antes do início do ano letivo. Exatamente tentando evitar aquela paralisação que todo ano parece já fazer parte do calendário. Ainda no mês de dezembro, procurei o Cinti, a professora Fátima pode testemunhar, convidei para conversarmos, fizemos uma primeira rodada de conversação, fizemos uma pré-proposta, tá certo? Ficou em amadurecimento, o Cinti ficou de levar a categoria, o que o fez no começo do ano. Em fevereiro voltamos a conversar, outra rodada de negociações, apresentamos uma primeira proposta, ela não foi aceita, melhoramos a proposta, inclusive com alguns pontos apontados e sugeridos pelo Cinti, tá certo? Chegamos a uma terceira proposta, né, e tivemos a aprovação dessa terceira proposta em nível de Assembleia no dia 14 de março. Tivemos a surpresa no dia 20 de março, né, após cumprirmos já alguns pontos que estavam elencados naquela primeira versão, tá certo? E tivemos um indicativo de greve. Isso trouxe um revertério inteiro em toda a proposta que estava construída e teve um revertério inteiro, inclusive, no diálogo que estávamos tendo Secretaria e Cinti. Eu disse isso à professora Fátima e aos membros da sua diretoria, também a um colegiado elastecido pela comissão de greve retirada dentro da Assembleia, que a minha visão, né, depois das conversas com a direção do Cinti, porque já que eu não podia conversar com a categoria diretamente, mas eu conversei com quem eu representava, que é a direção do Cinti, e que sempre estivera habilitado a falar em nome dos professores e fazer os acordos em nome dos professores. Né? Para alguns mais radicais, quando falam em acordo, parece ser coisa depreciativa. Não. Acordo quer dizer às claras, feito em mesa de negociação, como foi feita entre Secretaria e Cinti. Todo acordo é bem-vindo. Todo acordo é bem-vindo. Mas para alguns professores, e aí eu vou mobilizar nesse sentido, tá certo? Houve uma mudança de posição, né, com uma certa radicalidade. Né? E eu disse isso na reunião, que achava que nós estávamos, a educação do Natal e a Secretaria, naquele momento, estavam sendo vítimas de um processo político interno do Cinti. O Cinti está num processo eleitoral. Né? A diretoria, presidida pela professora Fátima, que tenta realmente uma recondução, obviamente, que pelo trabalho que tem feito, tá certo? Pela acreditação que tem perante a categoria, mas ela está sofrendo uma oposição que também está querendo chegar ao poder dentro do Cinti. E nessa disputa, né, findou sendo um marco. Vamos delimitar agora quem é que defende melhor os professores, talvez. Levando uma falsa impressão de que a greve é defender melhor o professor, em vez de levar mais 10% ao salário do professor, e condições políticas que a professora Fátima sabe, que foram apresentadas, que foram aceitas pela Secretaria e que já estávamos implementando, algumas delas já implementadas. Professora Fátima, então a concordância de que, de fato, houve fatos externos que protelaram essa greve? É contraditório para nós, não é? E claro que o professor faz a observação, tem a legitimidade enquanto secretário, tem a legitimidade enquanto ser que está dentro da sociedade de fazer suas observações. Mas o que mais de fato indignou a categoria foi um contrato que foi feito logo em seguida de 5,5 milhões para um contingente de pessoas pouco significativa e num período muito curto. Isso levou à indignação, apesar da gente ter, eu concordo com ele, nós temos uma oposição muito forte e que a gente faz de tudo para que não haja essa relação de aproveitamento, a não ser os interesses da categoria. E temos tratado também com muita clareza de que
a nossa reivindicação dos 22,22, ela não está pautada no piso salarial. Ela está pautada na luta política dos trabalhadores e das trabalhadoras deste município. Não é como alguns quiseram vincular e que, evidentemente, a gente precisa ter consciência e, mais do que consciência, também ter responsabilidade e compromisso. E a gente não pode, por termos as nossas diferenças, gestor e sindicato, fazermos um jogo de inverdades, de maneira nenhuma. Então, a gente tem pautado isso. Tem essa, verdade, tem esta oposição. Nós vamos ter uma eleição, ontem foi deflagrado o processo, né, já com escolha da comissão eleitoral. Nós vamos ter esse processo talvez com 3 a 4 chapas ou mais, não é? Mas nós vamos esperar com muita tranquilidade que democraticamente as coisas aconteçam e não venham a ferir os interesses mais gerais da categoria, porque é o que nós tentamos e lutamos para preservar. Com certeza. Não saia daí, que nós voltamos em instantes com o nosso segundo bloco.